médico literalmente vira para os meus amigos, para o meu melhor amigo que estava comigo, para o meu irmão, e fala para eles se despedirem de mim, que provavelmente não teria uma outra oportunidade. Olá, pessoas. Sou eu de novo. Estamos aí começando um vídeo diferente. Tanto que eu sequer sei o que eu tô fazendo. Paciência. Mas eu já vinha querendo falar sobre as coisas que às vezes surgem nas streams ou nos comentários. E acho que é um bom momento em vista de ser um assunto importante. Como tá no título, né? Final de ano, festas, reuniões familiares aí chegando, são coisas muito comuns. Então, antes de mais nada, eu não tô aqui para falar para façam isso ou façam aquilo, não é a minha intenção. Eu simplesmente vou falar um pouco sobre isso e fazer um pequeno relato de uma experiência pessoal minha, algo que me faz pensar bastante antes de agir nesse tipo de situação hoje em dia. Ainda assim, por mais que eu não esteja aqui para falar faça ou não faça aquilo, caso alguém me peça um conselho, com certeza eu falaria para ficar o mais afastado possível. E assim, eu sei que é importante essas reuniões familiares, claro, todo mundo gostaria de fazer, mas é uma forma talvez até um pouco besta de pensar, mas sabe, tem todos os anos, final de ano, Réveillon, Natal, todos os anos tem. Só que quando a gente está em uma situação como essa de pandemia, às vezes a gente adiar uma reunião pode trazer outras. Quando a gente ir, pode fazer aquela se tornar a última, seja a nossa ou seja de outra pessoa. É assim que eu penso, eu acho que assim, se aumenta, que fosse aumentar 1%, sabe, a chance de acontecer alguma coisa ruim, eu acho que seria válido evitar. A partir daqui, assim, é apenas um relato, eu não tive Covid, porém em 2017 eu tive uma doença bastante contagiosa e bastante grave. A taxa de mortalidade é extremamente alta. Não vou entrar em detalhes, não é esse o objetivo do vídeo, mas em 2017 eu tive uma doença que se chamava meningite. Ela era do tipo bacteriana, algo raro lá, como meningococo C, o caramba 4, algo assim. E foi uma situação bastante desagradável, não apenas por ter tido a ocasião de, numa noite, quando eu estava no hospital, o médico literalmente vira para os meus amigos, para o meu melhor amigo que estava comigo, para o meu irmão, e fala para eles se despedirem de mim, que provavelmente não teria uma outra oportunidade, que eu não passaria daquela noite. E ainda assim, nessa situação, as pessoas tiveram como entrar lá e falar comigo. Com a Covid, em vista de quão mais contagiosa ela é, se a situação é essa, primeiro que a pessoa sequer fica consciente, né, quando está entubada. E segundo que você não vai poder ver a pessoa, nem antes e nem depois, sabe? Tipo, se caso aconteça alguma coisa. E ainda assim, tipo, eu dei sorte que a pessoa que estava de plantão naquele dia, a médica que chegou no plantão naquele dia, ela teve como fazer o exame e detectar isso e começar os procedimentos. Porque naquele dia eu estava sendo atendido no hospital, não sabia o que era, até identificarem e solicitarem uma transferência para uma UTI. E eu sei que nesse dia, nesse hospital, eu dormi depois de ser medicado e eu acordei relativamente bem no outro dia. E é essa parte que nos interessa, real. E quando eu acordei, até porque todo mundo já estava exausto e tal, e não podia, tipo, porque era uma doença contagiosa, não podia ficar ninguém no mesmo quarto que eu, então só os médicos e enfermeiros entravam. Eu acordei e eu estava sozinho. E eu não tinha noção de quanto tempo tinha passado, se eu tinha dormido 1 hora, 2 horas, 2 dias, 2 meses, 2 anos, se eu tinha entrado em coma. E foi quando eu comecei a pensar uma coisa que eu acabei pensando todos os dias que eu fiquei na UTI, porque eu estava completamente isolado. Nesse momento que está acontecendo isso, eu sei assim o padrão de ou pelo eu sei assim tipo meio que os caminhos, quem eu tive contato antes da doença se manifestar. E ao contrário da Covid, que são 7 dias, teoricamente a minha se manifestou em 2 dias. Nesses 2 dias eu tinha ido visitar uns amigos
Na verdade, eu tinha ido visitar o filho, que era aniversário, o filho de uma das minhas melhores amigas. Era aniversário, se eu não me engano, de 3 ou 4 anos dele. E aí, além dele, da família dele, eu tinha feito um caminho passando pela casa dos meus outros amigos que estavam longe. Então, eu tinha visto e tido contato relativamente próximo com mais de 50 pessoas. Tranquilamente, porque eu tinha encontrado um amigo, aí ia de um apartamento de um para o apartamento de outro, conversando e gritando e abraçando, porque ainda não tinha nenhuma medida de restrição. E quando eu tava, depois de eu acordar, quando eu tava na UTI, eu já sabia o que que eu tinha, eu já sabia o que que era a doença. Eu sabia que ela era contagiosa, bastante contagiosa, só que ao contrário do Covid, ela é bem mais difícil, porque você tem que ter um contato muito próximo para pegar ela e ainda assim, não é tão certo quanto algo como agora o corona. Então, por sorte, depois eu vinha ficar sabendo que ninguém que eu tive contato direto ou que eu fiquei sabendo teve a doença. E foram tipo 4, 5 dias de isolação. Isso dá o quê? 96, 130 horas aproximadamente de isolamento. E eu tava sozinho com os meus pensamentos, que era a única coisa que eu tinha. Eu ficava pensando nisso, mano. A chance de contágio não é tão alta, apesar dela ser muito contagiosa, sabe? Tipo assim, contato físico, etc. E eu tive contato com todas essas pessoas. E eu ficava pensando nisso o tempo todo. Tipo, a meningite ela faz a gente sentir bastante dor, mas a dor em si, física, me incomodava muito menos do que essa pressão. É pressão, eu acho que é uma boa palavra. Porque você não consegue tirar isso da cabeça e, tipo, por mais que eu tava dormindo de cansaço porque o corpo não tava aguentando ficar inteiro, toda hora voltava. Era quase como se eu não quisesse ficar o período acordado, porque eu ficava pensando nisso e eu não tinha como fazer nada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu fiquei esse período na UTI sem saber de absolutamente nada. E ainda assim, tipo, é terrível. É terrível, na moral. De tudo que eu passei naquele período. Eu fiquei esse período na UTI, depois eu fiquei cerca de 20 dias em observação, deitado numa cama de hospital. De mais de 20 quilos nessa brincadeira. Já ganhei quase todo de volta. Mas durante todo esse período, cara, isso me incomodou muito tempo depois também. Eu lembro que, tipo, nada contra, mas sempre foi algo que me agoniou. Eu nunca manifestei, na verdade, eu acho que eu nunca falei. Acho que eu nunca tinha falado dessa parte do que eu passei. Talvez para minha terapeuta, não lembro. Fora isso, eu acho que nem com os meus amigos mais próximos eu comentei. Mas esse pensamento contínuo, cara, não me dava paz. Como eu disse, eu tive sorte, eu consegui me recuperar. Tem questão que eu não tomo remédio para absolutamente nada, então meu corpo reagiu rápido, whatever, o que fosse. Mas com certeza, esses 4, 5 dias que eu fiquei na UTI, pensando que, mano, o filho da minha amiga, que tinha 3, 4 anos, né, na época, ela, o companheiro dela, os meus melhores amigos, o cara que tava comigo, meu melhor amigo, mano, ele foi comigo pro hospital, ele se expôs antes da gente saber, depois da gente saber, pra me ajudar. Eu tinha tido contato com a minha família, eu tinha tido contato com pessoas que eu tinha acabado de conhecer enquanto eu tava visitando, eu tinha ido a uma festa. Teoricamente, a minha se manifestou em 2 dias. Tinha um amigo meu que estava prestes a fazer o exame da OAB dele e tipo, tinha suspeita. Ninguém teve a doença, mas até os sintomas psicológicos, sabe, a possibilidade de ter já estava afetando esses meus amigos. Todos eles conseguiram tomar profilaxia. E, tipo, eu lembro que ele tava, tipo, desesperado, porque demorou o processo do sistema de saúde para eles liberarem, porque precisava de prova, o caramba, quatro, precisava de enviar amostra do laboratório, caramba. E ele super agoniado, sabe? Isso atrapalhou os estudos dele. Ele passou na prova, felizmente.
Mas isso atrapalhou os estudos dele, provavelmente atrapalhou a concentração dele. Ele já estava ansioso, deve ter ficado ainda mais. Todos os meus amigos já comentaram comigo, mano, que qualquer dorzinha de cabeça, o principal sintoma disso é uma dor de cabeça alucinante que você parece que está observando você mesmo em terceira pessoa, de tão forte que é a dor de cabeça, meio que o seu cérebro isola sua consciência do seu corpo. É absurdo. É absurdo. Mas todos falaram, sabe, de qualquer dorzinha de cabeça, sabe, já ficava preocupados. Então teve um fator de estresse muito grande durante vários dias, eu acho. Mas, cara, durante tanto tempo e, tipo, isso até hoje me incomoda esse pensar, sabe? Eu ficava agoniado durante todo o tempo que eu fiquei no hospital, pensando que, mesmo que eu tivesse me safado, eu me safei, sabe? Eu dei sorte. E vai que alguém pega, vai que essa criança que eu fui visitar pega, vai que os pais dele pegam, vai que essas pessoas, se alguém pegou, entrou em contato com outras e alguém morre. Era um pensamento que me agoniava muito, sabe? Sair do hospital depois e aí chega em algum lugar e fala, alguém vai e te conta, não, tal pessoa teve e acabou falecendo, sabe? O pensamento disso já me fazia me sentir horrível, horrível, horrível. Foi tão ruim, na moral, foi tão ruim ou pior do que a doença, cara. É algo que me faz falar tudo isso que eu tenho falado. Quem me acompanha sabe que eu sou bem ferrenho no tipo, se isole o máximo possível. Se você tem como, evite qualquer tipo de contato com os outros. Isso acaba influenciando muito na minha atitude com relação a isso. E, tipo, quer queira, quer não, durante essa pandemia, essa lembrança do que aconteceu, todas essas possibilidades de contágio e tal, me deixam um pouco mais apreensivo do que todo mundo já tá apreensivo, mas sabe, tipo, meio que é um gatilho, é uma boa palavra. Uma amiga usou essa palavra outro dia. E ainda assim, sabe, eu sei que tem outras medidas, eu sei que as pessoas às vezes não têm como fazer, mas quando é algo como essas comemorações, eu acho que assim, é muito importante, sabe, rever as pessoas, ter as comemorações, se juntar, tipo, às vezes famílias que ficam longe o ano inteiro. Mas seria muito ruim que uma comemoração levasse a muita mais tristeza do que outras coisas, sendo que a gente pode postergar elas, ou no mínimo dentro delas, dentro dessas comemorações, tomar o máximo de atitudes para se proteger o possível. Enfim, eu talvez já esteja ficando repetitivo, mas era meio que isso que eu queria contar, porque tão ruim quanto a própria doença, cara. Tudo bem, eu não tive a Covid, mas tão ruim quanto a doença que eu tive, pra pior foi saber que, tipo, existia a chance de eu ter passado isso. Mesmo sem ter, no meu caso, sem ter acontecido nada, eu me senti quase que culpado o tempo todo, sabe? Por ter exposto as pessoas a esse perigo, por ter, basicamente, por ter encontrado elas. Porque, mesmo que eu não soubesse, cara, eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Eu lembro que um dos poucos momentos que eu parei e respirei, sabe, do tipo assim, alívio, foi quando esse filho da minha amiga, ele foi, até, ele não entrou no quarto e tal, mas ele tava bem e tal, ele fez uma cartinha, um desenho pra mim que eu ainda tenho, falando que tá, e tipo, com isso eu sabia que ele tava bem, sabe, que a família dele tava bem, que eles também não tinham. Foi o primeiro, meio que um dos primeiros contatos externos reais que eu tive com as pessoas que eu tinha colocado em risco. Pelo menos eu me senti assim, que eu tinha colocado várias pessoas em risco o tempo inteiro. E isso foi um sentimento que não mudou. Então, caso vocês tenham essa oportunidade, gente, de evitar isso, não queiram, sabe? Tomem todas as medidas possíveis. Eu não estou aqui para dizer não vão, não façam, apesar que eu acho que seria o ideal. Mas caso vá ter essas reuniões, vá ter essas comemorações de Natal e final de ano, só tomem cuidado para que mais uma não se torne a última de alguém e depois essa culpa venha a preencher a gente. Enfim, gente, era isso que eu queria falar. Espero que talvez ajude alguém a pensar. Eu, com certeza, vou pensar que não é algo que eu exponha diretamente sempre e acaba balançando um pouco. Mas é isso aí, gente. Se cuidem.
cuidem de quem vocês amam, que vida é só uma mesmo. Assim, foi mais de um ano depois que eu parei de sentir quase tudo. Isso coincidentemente foi o período que eu entrei no YouTube, porque eu precisava me focar em alguma coisa. Mas vai ter um vídeo sobre isso depois.